você já viu um filme em que uma adolescente volta no tempo para salvar alguém da família dela e os amigos de um serial killer? Corte no tempo é exatamente a mesma coisa que 16 facadas do Prime Video. Mas o mais bizarro é que o corte no tempo da Netflix não copiou 16 facadas da Prime. Foi a Prime que copiou da Netflix. Ladrão! Porque quando 16 facadas foi lançado, corte no tempo já tinha sido gravado. Mas ninguém se importa, porque obviamente eu, como a maioria das pessoas, assistiu primeiro 16 facadas e quando você assiste corte no tempo, é exatamente 16 facadas que vem na sua cabeça. Então, assim, ninguém vai se importar qual veio antes, qual veio depois, porque nenhum dos dois são revolucionários. Então, se for pra assistir um dos dois, assiste 16 facadas. Nem o assassino é tão diferente assim. A única diferença é que no corte no tempo, parece que ele só fez uma harmonização na cara pra deixar a cara mais quadrada. E pelo visto a Netflix não queria só copiar o filme, porque olha essa garota. Ela parece a Zendaya de baixo orçamento que ainda tá aprendendo a atuar. A garota passa o filme inteiro com essa cara. Se eu fosse um assassino, eu com certeza ia querer matar ela também. Eu não sei como ela atua em outros papéis, mas aqui ela tem a expressão, ela tem o carisma de uma porta. Bom, então o filme é basicamente sobre uns adolescentes que foram mortos por um serial killer em 2003. E em 2024, a irmã de um desses adolescentes que foram mortos, a Lucy, sim, a Zendaya da Shopee, ela ainda não superou a morte da irmã dela, que ela nem conheceu, e misteriosamente ela encontra uma máquina do tempo. E quando eu digo misteriosamente, é misteriosamente mesmo, viu? Porque a Netflix nem explica como que aquela máquina do tempo foi para lá. E aí ela volta pro passado e tenta descobrir quem é o serial killer e se ela deve ou não salvar a irmã dela. Ponto. É 18 de abril de 2003 e tá rolando um baile de primavera em um celeiro. Aparece a Summer na festa, que é a irmã da nossa protagonista, a Lucy, 2 dias depois que os amigos dela morreram e 1 dia depois que a namoradinha dela morreu, a Amy. Ela não esperou nem os corpos esfriarem. Aí o Quinn, que também é um dos protagonistas, ele chega e pergunta se ela tá bem e tal, ela fala que não. Mas assim, ela tá tão mal que ela tá indo curtir uma festa depois que os amigos e a namorada dela morreu. Porque é isso que a gente faz, né? Ele tá pra entregar uma carta pra ela quando o Tonhão americano genérico do Ethan aparece e puxa ela pra dentro, deixando o coitado do Quinn que nem um idiota segurando a carta. E aí eu comecei a desconfiar que ele seria o assassino porque nerd rejeitado é capaz de fazer loucuras, né? A Summer vai conversar com o americano genérico e tal, e fala pra ele que todos estão agindo normal, apesar de tudo que tinha acontecido. Inclusive você, né, minha filha? E ele fala que a festa era pra isso mesmo, pra ficar louco e esquecer de tudo. E essa é uma ótima ideia, por sinal, né? Encher a cara de corote enquanto tem um serial killer por aí. Certamente que sim. O Ethan derruba a bebida na roupa da Summer e ela vai pro banheiro se limpar. Enquanto ela tá no banheiro, chega o assassino de 16 facadas, só que uma versão da Deep Web com harmonização facial. Ela sai correndo, ela até tenta ficar quieta, segurando a respiração, mas a imbecil tá usando um monte de penduricalho na roupa dela que começa a fazer barulho. Aí o assassino obviamente escuta ela, ele pega na perna dela, ela sai rolando. Aí depois ele pega uma foice e dá uma foiçada nela. Foiçada? Tá certo isso? Aí ela morre. E morreu. Corta pra 2024 e a irmã da Summer, a Lucy, a Zendaya da Shopee. A Lucy acorda e recebe uma mensagem sobre um estágio que ela tinha se matriculado na NASA. Enfim, ela passa nesse estágio na NASA e ela vai contar pra alguém? Não, ela vai pra escola. Ela recebeu uma mensagem da NASA e não contou pros pais dela, porque aquele dia era o dia do aniversário de morte da Summer. É um estágio na NASA, minha filha. Eu ia ligar pra minha família inteira. Eu ia ser o terror das minhas primas. Aí depois da aula ela volta pra casa,
E eu acho que ela vai sair pra ir pro memorial da irmã. E aí ela entra no quarto da irmã para olhar tudo. Porque o filme tá no começo ainda e, tipo assim, eles precisam mostrar que eles não esqueceram a Summer, que a Summer está em nossos corações. E aí eles ficam mostrando o quarto dela como se fosse a primeira vez que a menina tinha entrado lá. E já faz 20 anos que a bendita morreu. Estou ficando nervoso. Como que ela vai ficar triste? Tipo assim, os pais, eu até entendo eles ficarem tristes. Mas a menina, ela nem conheceu a irmã. Como que ela vai ficar triste por uma pessoa que ela nem conheceu? É óbvio que você pode ter aquele sentimento de empatia pelos pais, né? Você fica tentando passar aquele sentimento de melancolia, de coisa triste e tal. E aí eles até colocam uma musiquinha lá, A Thousand Miles. E a única coisa que passa na minha cabeça é essa cena aí. And I need you, and I miss you. Aí, enquanto eu fico vendo o Latrell na minha mente, o que é meio estranho, do nada, ela encontra uma tábua solta no chão. Aí ela tira a tábua e tem um monte de carta lá dentro. E assim, não é como se ninguém não tivesse entrado no quarto dela. Não é possível que ninguém nunca tenha limpado esse quarto em 20 anos pra, tipo, não ter visto essa tábua solta. Não faz o menor sentido. E aí a mãe dela entra no quarto, ela guarda a carta no bolso e tipo, aí eles vão pro restaurante, porque eles vão lá pro memorial, aí eles passam a comer antes, enfim. Ela conta pros pais que ela passou no estágio da NASA. E os pais nem sabiam que ela tinha se candidatado pra essa vaga de estágio. NASA? Eu nem sabia que você tinha se inscrito. Mas onde é, filha? Às vezes é por isso que a filha deles morreu, né? Porque eles não sabem de nada. Aí tá, como é o aniversário da morte e tal, eles vão até o celeiro. Ela meio que, eu acho que ela esquece o objeto que ela ia deixar lá no memorial dentro do carro. Aí ela volta no carro pra pegar e ela escuta um barulho no celeiro e uma luz. Ela vira e vê uma luz no celeiro. Aí ela vai entrando e o filme faz questão de mostrar um flashback da Summer. Acho que não tinha passado nem 15 minutos do filme. Eles devem achar que quem tava assistindo o filme era a Dora de Procurando Nemo, não é possível. Aí ela entra, encontra 2 trambolhos lá. O que ela faz? Ela vai lá e vai mexer no caixote. Porque é isso que você deve fazer quando você escuta um barulho radioativo vindo de 2 caixas. E aí, magicamente, a caixa ela já tá configurada pro dia 16 de abril de 2003. Que é 2 dias antes da morte da Summer. Aí ela volta no tempo e tal, a máquina faz o trabalho dela lá, ela volta no tempo. Aí ela vai sair do celeiro e ela fica, tipo, se perguntando, o que diabo tá acontecendo aqui? Onde é que eu tô? Aí ela percebe que ela tá no ano de 2003. Ela vai na casa dos pais pra ver se eles estão bem? Não. Ela vai pra escola pra conversar com o professor. Tipo, oi? Tá bom. E ela já chega perguntando pra ele, qual a sua opinião sobre viagem no tempo? Do nada. Aí o professor fica tipo, ué? Eu tenho uma pergunta. Nada. Qual a sua opinião sobre viagem no tempo? Aí o Quinn tava lá na sala, ele começa, do nada ele entra na conversa e ele começa a filosofar, criar uma tese de doutorado sobre viagem no tempo. Eu só queria que todos vocês morressem, porque eu já não tava aguentando mais esse filme. Aí eles saem da sala e quando ela sai, ela vê o americano genérico. Ele e os amigos dele, eles pegam o Quinn para jogar ele no rio que tem lá. Aí a Lucy chega nos caras e fala pra soltarem ele. Ela só segura na bolsa do cara e ele cai igual uma bosta. Aí o diretor chega, manda todo mundo sair. Aí a Lucy, que nem... Assim, ela tinha acabado de conhecer o Quinn, fazia, 5 minutos. Ela olha na cara dele e fala que ela precisa contar uma coisa pra ele. Você acabou de conhecer o cara infeliz. Você acha que ele é o quê? A Abby? Aí ela fala que veio do futuro e tal, aquele clichê. Aí ele fala, então prova, não sei o quê. Aí ela mostra o iPhone dela. Realmente, você é uma trouxa do futuro que paga 7 salários mínimos na porra de um celular. Tá, me desculpa, eu me passei aqui, me passei. Desculpe,
Aí a Lucy leva o Queen até o celeiro pra mostrar pra ele a máquina do tempo. Eles pegam o trambolho e levam lá pra garagem dele, na casa dele. E eles percebem que tem uma peça que tá faltando. Ela foi fabricada pela empresa onde o pai da Lucy, da Summer, pela empresa onde ele trabalha. E como ela voltou no tempo no dia 16 de abril, nesse dia é o dia em que os amigos da Summer morrem. Aí ela fala assim pro Queen: se você soubesse que algo de ruim ia acontecer, você impediria? Ele fala que ela não deve mudar o passado. E o que ela vai fazer? Ela vai pro shopping onde os amigos da Summer morreram. Aí a Val e o Brian, que eu acho que é esse o nome deles, eles estão numa loja no shopping, e a Val vai provar uma roupa enquanto o Brian fica na loja fuçando lá. E é nesse momento que o menino morre. Morreu! Esse filme, ele tem uma questão que ele não mostra as mortes. Ele não mostra as pessoas morrendo. Só sugere e depois aparece morta. Tipo assim, morreu. Aí a Val sai do provador e ela vê que o Brian foi pra Terra dos Pés Juntos. Eu não entendi muito bem qual que é o conceito dessa loja, porque eu não sei se é uma loja de roupa que tem brinquedo ou se é uma loja de brinquedo que tem roupa. A Lucy chega e empurra o assassino de 16 facadas da Deep Web e elas saem correndo até uma escada rolante. Elas chegam na beirada da escada rolante e o maluco já tá lá embaixo esperando elas. E nesse momento eu achei que eles estavam querendo dar uma de pânico e colocar 2 assassinos, mas assim, não tem 2 assassinos. A Netflix cagou pra isso e simplesmente só quis teletransportar o assassino dela pra lá e pra cá. Que filme vagabundo! A Val cai, o assassino pega ela, mata ela, e de que jeito? Não sei, porque a gente não vê. Ele pega ela como se fosse colocar a cara dela na escada rolante, mas ela só morre. A Lucy encontra a Summer, conta que ela é irmã dela, que ela é do futuro, e aí ela pergunta como seria o futuro dela, e a Lucy meio que dá uma miguelada, sabe? Obviamente ela não fala que ela vai de arrasta, mas ela fala que a vida dela vai ser maravilhosa e tal. Aí eu fiquei tipo, só se for no quinto dos infernos. Vão pro museu, que é onde a Amy trabalha, pra tentar salvar ela. E assim, eles vão pra um museu, os 3, com uma lanterna, uma chave de roda e um pedaço de pau. Quando precisa usar arma, vocês não usam, né, seus bandos de arrombo. E a Summer vê a Amy limpando uma sala por uma janela. Aí ela começa a gritar e tal, mas como a Amy tá de fone, ela não consegue ouvir. Aí ela só vai ouvir quando o assassino já tá atrás dela. E dá tempo da Summer abrir a porta por fora. Tranca a porta e tal, os 4 se reencontram e eles saem correndo. Aí eles voltam pra casa e ela vai pegar o crachá do pai dela pra ela ir até a empresa dele pra pegar a peça que tá faltando. Essa empresa é a mais fácil de entrar que eu já vi na minha vida. Ela tem uma corrente enorme na grade, na entrada. Mas assim, a Lucy simplesmente empurrou o portão e a grade praticamente abriu um espaço que passa, sei lá, 2 caras numa moto. Por que tem corrente, então? Eles estão lá tentando roubar a peça que tava faltando da máquina do tempo, enquanto a festa de primavera tá rolando. Ou seja, por 2 vezes, a Summer cagou pros amigos mortos dela e foi pra festa. Aí eles descobrem que a máquina do tempo é do assassino e que ele é do futuro. E a Summer entra no celeiro, que é onde ela tinha morrido. Aí ele pega uma foice e fica de frente pra ela, pra, tipo, atacar ela. E ela só fecha os olhos e espera o destino. Tipo, chegam de carro e eles entram com tudo no celeiro e atropelam o assassino. Tipo assim, não faz sentido, porque, tipo, eu fico imaginando eles falando sobre o plano deles. Fica parada lá, tá? Que a gente vai chegar, confia. Aí o assassino levanta, ele tira a máscara e é o Queen do futuro. Eles estão no carro, eles simplesmente saem e vão pra garagem do Queen do passado mexer na máquina do tempo. Eles ficam com um cara de bocó, esperando o cara abrir a porta. Aí quando ele entra, ele parece que ele tá, sei lá, no programa do Gugu, De Volta Pra Minha Terra, porque ele começa a contar toda a história, o passado dele, naquela vez que os caras iam jogar ele no rio, na linha do tempo dele.
eles realmente jogaram ele no rio e a Summer ficou rindo e tal. Aí ele fala que depois ela só acabou com a vida dele, porque ele se abriu naquela carta e ela só rejeitou ele. Eu fiquei pensando como que a Summer rejeitou ele, sendo que quando ele foi entregar a carta pra ela, o americano genérico interrompeu ele e eles entraram pra festa. E aí logo depois a Summer já tava morta. Ou seja, ela nunca leu essa carta. Aí ele fala que por conta disso, ele bolou um plano de matar a Summer e todos os amigos dela. Mas assim, se o meu cérebro ainda não tiver sido derretido por esse filme, os amigos da Summer e a namoradinha dela, eles foram mortos antes da festa. Mas eu não vou me esforçar pra tentar entender esse filme, porque vocês que lutem. Quando ele tava fazendo a sessão de terapia grátis dele, a máquina do tempo tava carregando, eles começam a meio que se empurrar, a máquina liga, eles vão pra 2024, a Lucy finalmente faz o que eu queria fazer com eles dois e com o resto do filme. Depois disso tudo, a Lucy, maravilhosa, decide voltar, porque é claro que ela decidiu ficar em 2003. Agora ela basicamente vai ser uma adolescente mendiga. Porque, tipo assim, ela tá desempregada. Ok que ela conseguiu passar no estágio da NASA de 2003, mas assim, se for o mesmo estágio no qual ela passou em 2024, é um estágio de verão. Então, acabou o verão, ela vai ser uma outra desempregada, ela vai estar fodida, lascada do mesmo jeito. E pra completar, os pais da Summer, eles não sabem que ela também é filha deles. Então, assim, ela não vai ter onde morar e ela não vai ter pai nem mãe. Ela praticamente voltou no tempo pra virar uma indigente em 2003. Basicamente, Corte no Tempo é um exemplo clássico de como, às vezes, o original acaba sendo uma versão piorada da cópia. É aquele filme que te faz refletir sobre as suas escolhas. Porque depois que você termina o filme, a única coisa que você quer é voltar no tempo para quando você nunca tinha assistido ele.